Olá, amigos, tudo bom? Eu sou André Rosa, aqui no site Desenrolado. Nós vamos manter nossa conversa, nosso bate-papo bem legal. Notaram? Nós começamos uma sequência de aulas falando sobre Idade Antiga. Essa sequência continuará exatamente porque nós iremos vagar por todos os povos que nós indicamos aqui. Nós dissemos que a Idade Antiga é dividida em duas partes, a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Clássica. E na Antiguidade Oriental, nós já conversamos sobre o povo Egito. E agora nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Vamos fazer aquele mesmo formato que fizemos no Egito? Vamos lá. Egito é o Egito hoje, onde esse Egito hoje é muito diferente do anterior. O Egito hoje é monoteísta islâmico. O Egito anterior era politeísta e até antropozoomórfico. A Mesopotâmia também é diferente. O nosso tema agora é Mesopotâmia. Meio, potâmica, rios. É uma região entre rios, que os rios que eu falo são o rio Tigre e o Eufrates. E essa região, hoje em dia, é também islamizada e é uma região que, no caso, tem como país o Iraque, conhecidíssimo, falado, principalmente por relações de distúrbios com o Ocidente, por conta de questões ligadas a guerras, terrorismos, que a gente vai ter uma oportunidade aqui de conversarmos, tá bem? Por sinal, a gente quando conversa sobre esses temas de atualidades, a gente tem até um aparato melhor aqui, né? Até jornal existe aqui no nosso site, tá certo? Você vai compreender muito bem isso, é claro, explorando bem o nosso site e as nossas ofertas de temas de conhecimento. Você vai entender bem. Vamos lá. A partir do momento que nós falamos sobre Mesopotâmia, a gente vai ter um conhecimento muito parecido com o Egito. Às vezes eu até coloco mais ou menos assim, Egito e Mesopotâmia, fazendo tipo uma comparaçãozinha, tá? A gente vai fazer isso em uma das aulas de hoje, tá? A gente vai ver que a Mesopotâmia, ela tem muita coisa parecida com o Egito em relação à questão política, também é um império teocrático de regadio. Lembra o que é isso? Junção de terras, onde o governante era visto como um deus vivo e, acima de tudo, baseado numa economia através de um rio. Existe uma diferença. A teocracia egípcia, o rei, o faraó, é um deus vivo. Aqui, o processo é mais autocrático do que teocrático. Aí você diz, André Rosa, não entendi. Autocracia é quando existe um governo, um procedimento de governo, onde se acredita no homem, naquilo que se apalpa. Teocracia é muito do Deus, do divinizado, tá? A autocracia é mais ligada ao homem. Eu posso considerar o processo teocrático, certo? Não estou querendo criar confusões. Na Mesopotâmia também existe uma teocracia. Mas só que a visão que se tem sobre o patese, que é assim que se chama o chefe político na Mesopotâmia, é de menos divinizações em relação ao faraó. Por isso o pessoal faz essa provocação, chamando também de autocracia. Entenderam? E outra coisa também muito parecida com o Egito, é que o modo de produção também é asiático. É aquele modo de produção onde o sistema era tributarista e, acima de tudo, com super controles do Estado. Então, mais uma vez, vamos lá, se eu estou falando disso aqui, eu estou falando também, mais uma vez, de um Estado centralizado. Olha como nós chegamos a, de novo, uma conclusão. Como naquele período o chefe político era concentrador, dominador. Aí vem outra conclusão. Se aquele chefe político centraliza, domina muito, domina a religiosidade, domina a economia, domina a política, domina tudo, domina o povo também. Aí a outra conclusão que nós vamos chegar, qual é? É que existe também a servidão coletiva naquele período. Você não serve a seu Deus, pois aqui o patese é Deus.
Então o cara tem que servir a ele. Aí então ele também tinha alguns túmulos grandiosos, que eram as pirâmides? Não. Pirâmide é no Egito. Aqui era uma coisa chamada de zigurate. Pirâmide é túmulo. Zigurate, na Mesopotâmia, é templo. Onde, por sinal, em uma época de um determinado patese, chamado Nabucodonosor. Aqui no nosso país, Brasil, já fizeram até música de agito para isso. Ouvi da boca de Nabucodonosor, ouvi dizer que Babilônia é Salvador. Entenderam? Cantei mal, né? Não, mas não tem nada não. É a mesma coisa do desenho, filho. Você lembra do desenho? Pois aqui é a mesma coisa, ruim. Mas você tá aí numa boa, né? Diz que tá. Não ouvi não. Tá, depois tu diz. Então a ideia é o seguinte, é apenas você entender que existe a mesma trajetória. Autoritarismo, esse despotismo, esse absolutismo, essa servidão. É por isso que os tipos de escravos nesses períodos, tanto no Egito como na Mesopotâmia, esses são escravos em tão pequena quantidade, principalmente escravos originários de dívidas. Porque todas as terras, toda a produção praticamente pertencia ao Estado. Outra coisa que era interessante, ou que deva ser interessante você saber, de diferenciação inclusive com o Egito, é porque o Egito é um povo só, não é? Você fala ali daqueles nomos, que são famílias politicamente organizadas, mas essas políticas das famílias fazem um povo só. Aqui nós vamos ter alguns povos que vão também ser atraídos pelo rio para concentrar um povoamento. E para você entender e para você sacar esses povos da Mesopotâmia, eu uso a sigla SAC. Bora ver o que é o SAC? O SAC é a inicial de alguns povos na Mesopotâmia. Sumérios, acádios, amoritas ou amorritas, assírios e o C é de caldeus. Lembrando que povos como os amorritas e povos como os caldeus vão ter outros nomes. Os amorritas eram chamados de velhos babilônicos e os caldeus de novos babilônicos. Mas não importa, meninos. Você aprendendo essa básica ideia desses povos, você sem dúvida nenhuma começa a entender todo esse processo de formação. O que é que nós iremos fazer nessa nossa novelinha de hoje, tema Mesopotâmia? Nós vamos agora começar a colocar de cada povo uma particularidade. Particularidade mesmo. Nós vamos notar que esses povos, eles têm que ser vistos como povos que uniram-se para formar um povo só, um império só, uma ideia de religião só, porque aqui também vai existir uma relação de política, mas religiosidade muito grande, como no Egito. É aquela história que eu lhe contei, de existir uma aproximação. Mas nós vamos ter aqui uma diferenciação com o Egito nessa questão dos povos. Lembra-se da novelinha Egito? Eu dividi em fases. Pré-dinástico, antigo, médio, novo império. Aqui eu vou dividir em povos. Sumérios, acádios, amorritas, assírios e caldeus. Então vamos lá. No nosso próximo encontro, nós vamos falar agora desses povos. Tá vendo tudo isso? Eu vou só modificar, colocar aqui os povos, para você entendê-los agora com suas particularidades. E é claro, continuaremos nossa novela, por isso não perca os próximos capítulos. Eu sou André Rosa, no site Desenrolado, você me acompanha nessa história maravilhosa para o conhecimento. Até a próxima, eu te aguardo.